Muita gente não levava fé, mas aconteceu. Donald Trump é o 47º presidente dos Estados Unidos da América. E nesse conteúdo aqui eu vou detalhar para você, de forma muito específica e assertiva, essa vitória de Trump, que venceu lá em 2016, ficou até 2020, e agora ele vence novamente em 2024. E aí, em janeiro de 25, o novo mandato de Trump começa. Então, vamos começar a analisar com tranquilidade. Após 4 anos, processos judiciais acontecendo, ainda que ele vai responder, e após uma tentativa de assassinato, Donald Trump ele venceu no dia de ontem a disputa da maior potência do mundo, tá? E um detalhe importante, vai anotando aí essa riqueza de detalhe que eu estou trazendo para você. Ele é o primeiro presidente republicano a vencer no voto popular após 20 anos. Ou seja, tem 20 anos que a maior parte da população dos Estados Unidos da América não dá maioria para um republicano. E o Trump rompeu com esse grande obstáculo, rompeu com essa grande escrita, com esse tabu, podemos pensar assim, no dia de ontem, tá? No geral, nos Estados Unidos, a eleição ela foi bem tranquila, tiveram alguns pontos específicos no país em que tivemos aí ameaças falsas de bomba. Isso terminou retardando um pouquinho o processo eleitoral nos Estados Unidos. E lembrando que lá o voto ele é facultativo. Vota quem quer, vai votar quem tá afim. Se você não tá afim, tá tudo bem, vida que segue. Agora a gente precisa ter tranquilidade para avaliar o que aconteceu, né? Então vou com muita tranquilidade para te entregar esses resultados. Primeiro de tudo, é você compreender como funciona o processo eleitoral dos Estados Unidos. O processo lá é diferente aqui do Brasil. No Brasil, a gente elege de forma direta o presidente da República. Beleza? Nos Estados Unidos, não. É basicamente assim, tá? Vou te dar só um outro exemplo. Cada estado tem um quantitativo de votos. E esse quantitativo é proporcional à população. Beleza? Se o estado ele tem gente pra caramba, ele tem alguns pontos que são votos para somar. E aí vamos supor a Califórnia, tá? Vamos supor aqui, tem 15 pontos. Legal? E aí pensa que a maioria da população da Califórnia votou nos democratas. Então, se o democrata venceu na Califórnia, os 15 votos vão para a candidata democrata, que é a Kamala Harris. E assim a gente vai avançando nos estados. A maior parte da população venceu, deu voto para algum candidato, ele leva com ele a pontuação daquele estado. Acho que até aí deu para entender, tem um vídeo detalhando isso aqui no Geo Brasil. No total, a gente teve o seguinte, tá? O Donald Trump, ele conseguiu 292 votos do colégio eleitoral. A Kamala conseguiu 224. Uma diferença, gente, apertada, né? Apertada. Só que nem tanto, né? Quando você bate aí, basicamente, 270 votos, você já venceu. E o Trump foi acompanhando, ele viu que bateu 270, ele pronto, já tinha uma vitória virtual, não dava mais para reverter esse quadro, e ele já foi lá, começou a fazer, né, o discurso de vitória, tá? Lá na Flórida, ele tem casa lá, resort, ele estava lá com a família, apoiadores, ele já começou a falar sobre isso. Ok. Ele venceu aí com a diferença de votos do colegiado de 68 votos. Esse é um ponto para a gente observar. Segundo ponto para a gente observar. A diferença de Trump para Kamala no voto popular, o voto da galera, foi de 4 milhões, eita, travei aqui, 4 milhões
838.347. Quase 5 milhões foi a diferença de votos. Então, Trump, ele também, como eu já disse no início do vídeo, ele venceu no voto popular. 139 milhões de pessoas, aproximadamente, foram às urnas. 71,9, quase 72 milhões, votaram no Trump. Para Kamala, ficou 67,1. Ou seja, pouco mais de 67 milhões votaram na Kamala e pouco mais de 71, basicamente 72 milhões no Trump. A diferença entre os dois foi de 4,8 milhões de votos, tá? Então, só aí já é um ponto interessante para a gente verificar que a maioria da população americana votou no Trump. Quer o Trump. É um desejo da população dos Estados Unidos. Tanto é que eu falei que ele é o primeiro republicano a vencer no voto popular após 20 anos. Ah, Rodrigo, dá para vencer no voto do colegiado e perder no voto popular? Sim, basta você conseguir a maioria dos votos em estados que têm o maior número de pontos de votos. É possível, tá? E foi o que aconteceu na eleição do Trump de 2016, ele ficou até 2020, foi assim. A maior parte da população não votou nele, só que ele venceu nos estados que tem maior pontuação. Aí ele levou. Ou seja, tem 20 anos que um republicano não vence no voto popular. E o Trump, ele é uma caricatura. Hoje o Trump e o Partido Republicano é a mesma coisa, tá, gente? É a mesma coisa. Ele conseguiu capitalizar o partido para ele, que fique claro aqui. Seguindo ainda, tá? Vamos agora falar dos chamados estados pêndulo, que são 7. Rodrigo, por que estados pêndulo? Porque nesses estados depende do ano eleitoral. Tem ano que esses estados que eu vou te falar a lista tende a votar no democrata, numa outra eleição republicano. Então essa ideia de você olhar para lá e não entender muito bem, não conseguir ter certeza do que vai acontecer, por hora é democrata, por hora a maior parte da população é republicano, tá? Tende a ser o quê? Um pêndulo, fica indo de um lado para o outro. Então era extremamente necessário conseguir vencer nos estados pêndulo, que são 7. Anota aí, ó. Arizona, Geórgia, Pensilvânia, Michigan, Nevada, Wisconsin e Carolina do Norte. Esses 7 estados poderiam definir a eleição e, aliás, foi o fator determinante. E digo para você ainda, Rodrigo, desses, quais são os mais poderosos em relação à quantidade de votos? Eu vou falar para você. A Carolina do Norte, 16 votos. A Geórgia, 16. E a Pensilvânia, 19. Então, se você quer levar a eleição, é fundamental vencer na Carolina do Norte, na Geórgia e na Pensilvânia. Carolina do Norte e Geórgia, 16 pontos, 16 votos. E Pensilvânia, 19. E aí, o que aconteceu? Kamala Harris e o Trump fazendo campanha pesada para conseguir vencer nesses estados. E existia ali, gente, até uma... Como é que eu posso falar? Existia até uma expectativa, tá? De como seria, principalmente na Pensilvânia, em Michigan, Wisconsin, Arizona e Geórgia. Por quê? Porque em 2016 o Trump venceu em Geórgia, Michigan, Pensilvânia, Wisconsin e Arizona. Venceu em 2016. Só que em 2020 ele perdeu nesses 5. Nevada, que é um outro estado importante, ele é voto para o democrata desde 2008. E agora o Trump venceu em Nevada. E digo mais,
Olha a expectativa do democrata. Cara, se o Trump ele perdeu em 2020 na Geórgia, Michigan, Pensilvânia, Wisconsin e Arizona, pô, ele vai perder de novo. É vitória para o democrata. É aí que a gente vai fazer a diferença. Mas não foi assim. Eu já vou te falar o que aconteceu, tá? Nesses 7 estados pêndulo, que tende aí ora democrata, ora republicano, nesses 7, o Trump venceu em todos. O Trump venceu em todos. Em todos os pêndulos. Ele venceu no Arizona, levou 11. Na Geórgia, 16. Na Pensilvânia, 19. Em Michigan, levou 15. Nevada, que é democrata desde 2008, ele reconquistou, ele venceu. Wisconsin venceu também, mais 10. E Carolina do Norte venceu também, levou da Carolina do Norte mais 16. Você tem noção, gente? Ele reconquistou Geórgia, Michigan, Pensilvânia, Wisconsin, Arizona. São 5 estados que ele perdeu em 2020 e ele venceu agora em 2024. Havia, logicamente, todo um comício, uma festa preparada ali para Kamala, ela preferiu não discursar. E a festa foi ficando esvaziada à medida em que os resultados iam saindo favorável ao Trump. E o Trump ficou grande, né? Fez ali um aceno, fez um breve discurso, tá? Nesse discurso ele foi até bastante moderado, estava muito tranquilo, não falou nada sobre a Kamala. Se concentrou em falar que a América vai voltar a ter o seu tempo dourado, os seus anos dourados. Elogiou pra caramba Elon Musk, que dificilmente vai ter um cargo oficial no governo, mas vai participar ativamente, tá? O maior apoiador aí entre as celebridades e os bilionários do mundo, Elon Musk e Trump, parceiros. O Musk estava na casa do Trump acompanhando todo esse processo eleitoral e foi enaltecido pelo Trump, tá? Agora, muito se fala que o Trump ele vai ter o mandato mais poderoso de todos. E aí você precisa entender por quê. Então vamos lá. Ele venceu na maioria dos estados, levou o colégio eleitoral. Ele teve a maioria do voto popular. A população dos Estados Unidos, a maioria deu o voto para Trump. Ele tem maioria no Senado, a maioria no Senado é republicano. Ele tem a maioria na Câmara. A maioria na Câmara é republicana. Ou seja, o Congresso? O Congresso ele é republicano. Bacana até aí? E ele ainda vai indicar 2 juízes para a Suprema Corte. Ele está muito poderoso, porque quando você tem o Congresso sendo a tua base de governo, o que você colocar para ser aprovado lá, gente, vai ser aprovado. Vai passar. Olha o tamanho do poder que ele tem. As propostas, os projetos, quando ele mandar para o Congresso, vai ser aprovado porque ele tem a maioria. A maioria republicana, a maioria fechada com Donald Trump. Agora, falar em Trump é falar em propostas também. A gente vai fazer uma análise profunda. Se você chegou até aqui, já deixa o seu like aí. Curte esse vídeo, curte esse podcast e compartilha. Vamos só fazer agora uma leitura do perfil do eleitor do Trump, tá? Trump com Kamala. O Trump, gente, ele tem a maioria, quando a gente fala em etnia, 55% das pessoas brancas votam em Trump. Isso não é novidade, tá? Negro, Rodrigo, 86% vota em Kamala. Também não é novidade. A novidade vem agora. Hispânico e latino. A Kamala tem 53%. Mas o Trump, com 45%, ele teve um avanço de 10% quando comparado a 2020. Começa a perceber o que foi determinante, tá? Ele começou a aumentar, mesmo perdendo, ele conseguiu aumentar o percentual de hispânicos, de latinos, votando nele. Ele conseguiu aumentar, mesmo perdendo, o perfil do eleitorado asiático que votou nele.
ele conseguiu aumentar bem pouco, mesmo perdendo, também o perfil do eleitor negro, que votou nele também. Esse pequeno aumento, 10%, que foi bastante coisa em hispânico e latino, foi determinante para ele alcançar o resultado dele. Outro, ó, a maioria dos votos do Trump tá ali na galera de 45 a 64. E na Kamala, ela tem uma maioria vencendo ali entre 18 e 29 anos. Quando a gente fala agora no perfil do nível de instrução, a Kamala vence em pessoas que têm diploma universitário, com 57. E o Trump, ele vence nos eleitores sem diploma universitário, ele vence com 54%. Então esse é um pouquinho do raio-x do eleitorado de Trump. Outro ponto, e agora é para você que gosta de geopolítica, que estuda o tema, que vai fazer uma prova, um concurso que tem geopolítica. Rodrigo, como vai ser o governo Trump 2.0? Vamos lá, ó. Primeiro ponto é a imigração. E aí ele se diferencia bastante da Kamala. Na imigração, ele tem uma política de expulsar imigrante ilegal. Imigrante ilegal. Ele já falou que vai fiscalizar, apertar o cerco para expulsar, mandar de volta para o seu país de origem cerca de 12 milhões de imigrantes ilegais. Esse é um ponto, tá? Segundo ponto, economia. Espere uma economia norte-americana trabalhando com a política protecionista. Política dele, tá? 10% de tarifa para todos os produtos importados. 10%. Sendo que para a China esse valor chega a 60%. 10% para todos os países. China, 60%. China e Estados Unidos têm uma relação econômica, comercial também embrionária, né? Ligado ali por cordão umbilical. E a China vai precisar sentar à mesa, debater e conversar para a gente não mergulhar em uma nova guerra comercial. Porque se a China é prejudicada economicamente, ela tende também a diminuir o seu ritmo comercial. Isso significa que ela vai tender também a comprar menos produtos. E quem é o principal vendedor de produtos para a China hoje? Cara, é Brasil. Percebe que esse reflexo entre China e Estados Unidos pode dar um rebote aqui na gente, no Brasil? É bom a gente ficar de olho. Questão de energia, ele vai aumentar drasticamente o investimento em energia fóssil. Petróleo, carvão mineral. Questão do meio ambiente. Ele já saiu uma vez e vai sair de novo do Acordo de Paris. O Trump, ele é um negacionista em relação às condições climáticas. Ele nega isso. E ele fala, olha, isso daí é algo normal que vai acontecer, foco nos Estados Unidos. Então, aqui o que vai gerar emprego? Investir em carvão mineral? Investir em indústria de química, de petróleo? Conte comigo. Então, nós teremos um grande investimento em energia pesada, petróleo, carvão, minérios, e teremos também a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. E, para a gente fechar com chave de ouro, essa grande análise, um vídeo bem completo para você, a gente precisa também falar em geopolítica. Rodrigo, o que muda na geopolítica? Eu já vou te falar do assunto que é guerra. Sabe a guerra na Ucrânia? Tá acontecendo ainda, né? O Trump, ele já falou que não concorda com esse grande investimento, financiamento para a Ucrânia lidar com a Rússia. Para ele, o problema entre a Ucrânia e a Rússia é problema deles. Os Estados Unidos não têm que se intrometer. Ucrânia e Rússia se virem. Inclusive, ele tem aí, quando comparado a Biden, um bom relacionamento com Vladimir Putin. Então, Ucrânia, pode esperar. Os investimentos, a verba, armamento, essa fonte vai secar quando o Trump assumir. Aproveita essa leva aí de novembro e dezembro, e em janeiro o jogo vai mudar.
E aí, para quem vai ficar a responsabilidade de investir na Ucrânia para conseguir lidar com a questão da Rússia? A Europa. Esse vai ser um problema da Europa, não é um problema dos Estados Unidos. Mas isso é diferente quando o assunto é Israel. O Trump tem um bom relacionamento com Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, e basicamente vai continuar financiando, injetando dinheiro, treinamento, armamento, tá? Não muda nada nesse cenário. Penso que vai ter um gás a mais, um fôlego a mais para Israel lidar com as ameaças. Essa parceria estratégica Israel e Estados Unidos está intacta. Agora, esse assunto aí envolvendo Rússia e Ucrânia, eu lamento, Zelensky eu lamento, mas esse financiamento, apoio dos Estados Unidos está com as horas, minutos contadinhos no relógio do Trump, e quando ele assumir, ele vai focar nessa questão, além de revisar os acordos bilaterais. O acordo que ele julgar que os Estados Unidos não está tirando o proveito que ele acha que tem que ser, ele vai acabar com o acordo, refazer o acordo, reformular isso tudo. Então, muitas coisas vai acontecer. Esse discurso econômico de reduzir impostos de empresas norte-americanas, taxar a empresa estrangeira, a população comprou esse discurso, tá? Comprou esse discurso porque é um discurso que começa a entrar no imaginário, a população vai esperando o quê? Se eu estou reduzindo impostos, tende a diminuir a inflação. Se eu estou reduzindo impostos, o preço ele tende a diminuir também. Se eu estou dando incentivos para a empresa, o preço nacional tende a diminuir. E o tema inflação, esse poder de compra do norte-americano, essa sensação de que o poder de compra está diminuindo, de fato diminuiu no último governo, o governo Biden, foi um grande fator de incômodo. E era muito difícil para Kamala falar mal de um governo que ela compõe. Então foi desde o início ali, com o Biden se arrastando para depois desistir e indicar a Kamala, foi desde o início ali tudo muito errado. Então ficou muito fácil também para o Trump chegar e se opor ao governo. A Kamala não era novidade, ela era a base do governo, vice-presidente. Então fica muito difícil para ela criticar algo em que ela vivenciou e ajudou a construir. Foi aí que, na minha análise, morou o erro do democrata, e calhou que essa vitória caiu no colo do Trump e ele vem com tudo, goste você ou não, ache ele bacana ou não, uma boa pessoa ou não, fato é que o povo norte-americano confia nele e deu a maioria dos votos para ele. E Trump 2.0, em janeiro, ele está chegando. Agora eu quero ouvir de você. Você acha que isso vai ser bom para o governo brasileiro atual? Deixa aí teu comentário. Vai dar bom para o Brasil? Vai dar ruim para o Brasil? O que você acha? Deixa teu comentário aqui, ele é importante demais para a nossa interação maravilhosa, tá bom? E eu fico por aqui depois dessa análise, basicamente um plantão. O resultado saiu ontem, tá? Muita coisa acontecendo. Acordei hoje já com essa notícia o dia todo, trazendo esse conteúdo para você e eu fico por aqui. Beijo no teu coração. Curte, compartilha esse conteúdo demais. Amanhã eu volto com mais novidades. Até lá!